Bom dia, alunos. A aula de hoje é uma segunda aula teórica do curso de F129. Na primeira aula, vocês tiveram ao final da aula dois experimentos simples, né? Um onde vocês fizeram algumas medidas com régua, paquímetro, e um outro experimento onde vocês jogaram uma folha ao chão, a partir da altura da bancada. No primeiro experimento, por exemplo, a medida da espessura de uma folha de papel com uma régua, vocês puderam observar que vocês obtiveram um certo resultado, é lógico, com o auxílio do professor para ler o paquímetro, né? Mas se vocês repetissem o experimento, vocês veriam que o resultado daria o mesmo, quer dizer, a folha de papel estaria bem definida com o instrumento, medida com o instrumento chamado paquímetro. No caso do segundo experimento, onde vocês jogam uma folha de papel, desligando os ar-condicionados, os aparelhos de ar-condicionado da sala, para que não tenha ventilação, etc. Mas se vocês jogam com o maior cuidado a folha, vocês observariam que o resultado ele não é sempre o mesmo. O tempo de queda varia. Quer dizer, vocês podem ter 1,4 segundos, 1,2, 1,3 e tal. Vocês mediram com o cronômetro e verificaram isso em sala. Bom, essa regra que um determinado experimento que foi feito aparentemente, ou pelo menos se tentou que ele tenha sido feito com as mesmas condições, ele não apresenta sempre o mesmo resultado. Ele apresenta resultados que, embora eles, vamos dizer assim, eles flutuem em torno de um valor central, que a gente chamaria de valor médio, eles apresentam uma certa incerteza, né? E essa incerteza em experimentos que a gente faz repetidas vezes é uma regra na estatística, na engenharia, na física, na ciência em geral. Então, experimentos repetidos é uma coisa que vocês, num curso de exatas ou engenharias, vocês vão seguir com ele o resto do curso e possivelmente também durante suas carreiras profissionais quando vocês forem fazer medidas. Então, a aula de hoje é uma aula onde nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as principais distribuições estatísticas que são utilizadas em física, engenharia, etc., né? Essas distribuições são a distribuição binomial, a distribuição normal ou distribuição de Gauss, alguns a chamam de distribuição de Gauss, mas nós vamos tratar como distribuição normal, e a distribuição de Poisson. Então, essa é a aula que nós vamos fazer agora, a partir de agora. A primeira distribuição que nós vamos estudar é a distribuição binomial. Essa distribuição é uma distribuição de frequências que governa eventos aleatórios. Ela é atribuída a Bernoulli no começo do século XVIII, né? Bernoulli, assim como alguns parentes dele, eram matemáticos brilhantes, mais ou menos nessa época, um pouco antes do século XVIII, e que algumas vezes foram contratados por pessoas ricas, né, para ver se eles permitiam alguma fórmula mágica que essas pessoas ganhassem em jogos de azar. E é lógico que o que os Bernoulli fizeram? Eles conseguiram, vamos dizer assim, descrever essa distribuição de eventos aleatórios, e essa descrição não permite que ninguém ganhe em jogos de azar, simplesmente descreve a distribuição. Essa é a origem, vamos dizer assim, dessa distribuição. E quem quiser ler alguma coisa muito instrutiva sobre isso, tem um livro chamado O Andar de Bêbado, Como o Acaso Determina Nossas Vidas, escrito por um físico americano, Leonard Mlodinow, né? Que ele é um físico que acho que é da Universidade da Califórnia, se eu não me engano, e que recentemente foi publicado no Brasil vários livros dele. Esse é talvez o mais antigo. E ele conta um pouco a história dessas distribuições, como elas foram determinadas. Bom, voltando à distribuição binomial. Se eu tenho se P é a probabilidade de um evento acontecer em uma tentativa de um experimento, e se Q é a probabilidade de um evento não ocorrer nessa mesma tentativa, de modo que
Q é igual a 1 menos P, né? Ou seja, Q mais P igual a 1, né? 1 é a totalidade da probabilidade, então, de ocorrer o evento, a probabilidade é P, de não ocorrer o evento, a probabilidade é Q, que é 1 menos P, né? Então, se eu tenho um evento com essas características, a pergunta que se quer responder é a seguinte: se em N tentativas, em N grande, né? N tentativas independentes, qual a probabilidade de N1 sucessos e N2 insucessos, de tal forma que N1 mais N2 dá o número total de tentativas independentes. N1 mais N2 é igual a N. Essa é a pergunta que se quer responder. Então, agora já mudando de slide, né? Nós vamos ver que uma possibilidade é que as N tentativas ocorram como está aí no quadro. Primeiro ocorre os P sucessos, né? Primeiro ocorrem os P sucessos e depois ocorrem primeiro ocorrem os N1 sucessos, que são P N1 repetido N uma vez, e depois ocorrem os N2 insucessos, que são Q, que é a probabilidade de insucesso, repetidamente até completar o N, né? N grande. E essa expressão, ela pode ser escrita por P elevado a N1 vezes Q elevado a N2. Então, essa é uma possibilidade que esses sucessos, esse N1 sucessos e N2 insucessos, podem combinar, né? Agora, para quem já estudou análise combinatória, que eu sei que esse é um programa do ensino médio, e se você, aluno, não estudou análise combinatória, eu convido você que volte ao seu livro de matemática do curso médio para ver o que é a análise combinatória, porque a distribuição binomial basicamente é baseada em análise combinatória. Então, há várias formas de combinar essas N tentativas independentes com a ocorrência de N1 sucessos e N2 insucessos. E da análise combinatória, vocês vão ver que o número de possibilidades de combinar esses N1 sucessos e N2 insucessos é dado por essa expressão que está na parte de baixo desse slide, que é N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial. Agora, então, retomando já no slide 3, né? A gente então tem que P de N, N1, quer dizer, a probabilidade de que em N grande tentativas eu tenha N1 sucessos, ou seja, P de N grande entre parênteses N1. Então, a probabilidade de que em N tentativas independentes ocorram N1 sucessos e N2 insucessos, sendo N1 mais N2 igual a N. Então, essa é a distribuição, a expressão que vai dar a distribuição binomial. Então, como está nesse quadro, né? Nessa parte, vamos dizer assim, entre esse quadro, P de N, entre parênteses, N1, é dado por N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial, e ainda multiplicado por P elevado a N1 e Q elevado a N2. Isso também pode ser posto só em função de N1 tirar o N2, porque N1 e N2 estão ligados pelaquela equação N1 mais N2 igual a N, né? Então, eu também posso exprimir isto por N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N menos N1 fatorial, multiplicado ainda por P elevado a N1 e Q elevado a N grande menos N1, né? Então, lembrando sempre que P mais Q igual a 1. Essa expressão, que é a expressão da distribuição binomial, como vocês podem ver, ela contém dois parâmetros independentes, que é a probabilidade de sucesso P e o número de sucessos N1. E ela se aplica a fenômenos em que o número de tentativas independentes N e o número de sucessos N1 são inteiros. Além disso, acho importante mencionar aqui que o número médio de eventos esperados na distribuição binomial é N grande, que é o número de tentativas, vezes P. Então, NP é o número médio.
E um parâmetro que explica, vamos dizer assim, a flutuação ou a largura da distribuição obtida, que é o desvio padrão. No caso da distribuição binomial, ele é dado por n grande vezes p vezes q, a raiz disso. Então, a raiz quadrada de n grande vezes p vezes q é o desvio padrão, vamos dizer assim, que é um parâmetro que mede, vamos dizer assim, a largura da distribuição. Bom, no slide 5, né, nós vamos mostrar um pouquinho a relação da distribuição, da expressão da distribuição binomial, né, o Pn, entre parênteses, N1, com a expansão binomial P mais Q elevado a N grande, que é do programa do ensino médio. Então, se vocês olharem a expressão de P mais Q elevado a N grande, ela dá essa expressão que está, vamos dizer assim, mostrada aí em alguns detalhes, né? Primeiro você tem P elevado a N, depois você tem N, P elevado a N menos 1Q, depois N que multiplica N menos 1 dividido por 2 fatorial, P elevado a N menos 2, Q elevado a 2, e assim vai, até que ela vai terminar com um último termo que é Q elevado a N, quando Q acontece N vezes, né? Então, se vocês olharem essa expressão, agora já na linha de baixo, então ela pode ser expressa P elevado a N, né? É a probabilidade de que em N eventos ocorram N grandes sucessos, tá? N que multiplica P elevado a N menos 1 vezes Q. Essa é a probabilidade de que em N tentativas ocorram N menos 1 sucessos. E assim sucessivamente, até que o último elemento, que é P, N de 0, é a probabilidade de que em N eventos ocorram 0 sucessos, que é exatamente aquele termo na linha de cima que é dado por Q elevado a N, né? Agora, evidentemente que se, vamos dizer assim, essas são todas as possibilidades que podem acontecer com um experimento de N tentativas, né? Onde eu tenho a probabilidade de sucesso é N1 e a probabilidade de sucesso é N2, né? Então, a expressão da expansão binomial, ela é chamada espaço amostral do experimento. Quer dizer, ali estão todas as possibilidades estão ali. E a soma de todas as probabilidades, aliás, melhor do que possibilidades, é 1. E esse é o chamado espaço amostral do experimento, tá? Então, se vocês pegarem essa segunda linha, está escrito como um dos elementos aí, P de N grande, entre parênteses, N1. Essa é a expressão que a gente escreveu, que é a probabilidade de que N grande tentativas ocorram N1 sucessos. Então, esse é um dos elementos aí da expansão binomial de P mais Q elevado a N. Então, agora eu vou ler o que está escrito, só para, vamos dizer assim, consubstanciar o que eu falei. Então, a soma, né, que é da P mais Q elevado a N, representa todas as possibilidades das N tentativas, desde quando todas têm sucesso, que é o primeiro termo, P elevado a N, até quando todas resultam em sucesso, que é o último termo, Q elevado a N, passando por todas as possibilidades intermediárias. E P de N grande, entre parênteses N1, é a probabilidade que um desses estados intermediários ocorra, quando o número de sucesso é N1, tá? No slide 6, agora, vamos dar um exemplo da distribuição binomial, né? E eu gostaria que vocês estão em casa, né? E que vocês já tenham os elementos para fazerem os cálculos que estão mostrados nessa figura, né? Nesse slide. Então, imagine que nós temos um dado não viciado e nós queremos calcular a probabilidade de que em 5 lançamentos independentes, a face número 1 do dado caia voltada para cima 3 vezes. Tá? Então, essa é a colocação. Queremos calcular a probabilidade de que em 5 lançamentos independentes, a face com o número 1 caia voltada para cima 3 vezes. Então, nesse caso,
a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade número 1 cair para cima, é 1/6, que são 6 números, probabilidade é 1/6, né? E a probabilidade de insucesso, né, é 5/6, que é a probabilidade das faces 2, 3, 4, 5 e 6 caem para cima, tá? Entendido isso? Então, a probabilidade de sucesso, nesse caso, é 1/6, probabilidade de insucesso é 5/6, né? Então, o P, já vamos lá a expressão, P de 5, entre parênteses 3, quer dizer, probabilidade que 5 tentativas independentes ocorram 3 sucessos, quer dizer, 3 vezes o número 1 voltado para cima, é dado por essa expressão, que é 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, probabilidade de sucesso elevado a 3, probabilidade de insucesso elevado a 2. E quando você faz essas contas, isso aí dá 0,032 ou 3,2%, né? Bom, e isso aí tá mostrado nesse quadro que tem ao lado, né? Que são as possibilidades. Então, nas colunas são 5 tentativas, então eu tenho 5 colunas, tá? Então, uma primeira possibilidade é que dê de cara, quer dizer, eu jogo o dado, ele cai para cima no 1. Eu jogo o dado, ele cai para cima no 1 outra vez. Eu jogo o dado, o número 1 cai para cima outra vez. Depois eu jogo o dado, não cai 1. Eu jogo o dado, não cai 1. Então essa é a primeira linha, que é onde está representado por bolinhas azuis o sucesso e por vazios o insucesso, tá? Então as possibilidades que existem são essas que estão mostradas aí, né? São 10 possibilidades, que é... O que é 10? 10 é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, isso dá 10. Então, as 10 possibilidades estão aqui. Então, a primeira possibilidade é que nos primeiros 3 lançamentos dê insucesso, nos 2 últimos dê insucesso. E assim, vocês vão ver que todas as possibilidades estão elencadas aqui. Tá? Que não existe mais nenhuma outra, que é dado, então, por essa expressão que a gente acabou de mencionar. Tá? E podemos calcular... todas essas possibilidades que estão aqui nessa linha de baixo. Quando eu ponho P mais Q elevado a 5, então eu calculo a primeira probabilidade que dê 5 sucessos, a probabilidade que dê 4 sucessos, a probabilidade que dê 3 sucessos, a probabilidade que dê 2 sucessos, a probabilidade que dê 1 sucesso, a probabilidade que só dê insucessos, né? E este exercício ele se refere a esse terceiro termo, que é a probabilidade que dê 3 sucessos, quer dizer que o dado caia com 1 3 vezes para cima, que é esse 10, P elevado a 3, Q elevado a 2, que é esse 3,2 vezes 10 a menos 2, que foi o resultado que a gente mencionou nesse exemplo. Então, eu acho interessante que vocês, alunos, façam essas contas todas, tá? Que vocês vão pegar a equação da distribuição binomial e aplicar para todos os termos e repitam todos os resultados que estão aí para aprenderem a fazer essas contas, tá? Bem, agora então, no slide 7, nós vamos estudar um pouco a distribuição normal. Então, a distribuição normal é a distribuição mais importante que é usada em análise estatística. Nós vamos entender já já a generalidade dela. É uma aproximação para a distribuição binomial. Quando n, o número de tentativas, n grande, né? O n é grande, é muito grande, e o valor médio, m igual a np, é constante. Então, se eu tiver essas características, eu posso manipular matematicamente a expressão da distribuição binomial e mostrar que ela vai gerar essa distribuição que está mostrada aí abaixo. Então, nessas condições, né, a curva da distribuição binomial se aproxima de uma curva contínua, onde a probabilidade diferencial, né, porque agora já não é uma curva contínua, dp de n1, quer dizer, a probabilidade de que tenha n1 sucessos, de que a probabilidade de que tenha n1 sucesso esteja entre n1 e n1 mais dn1, é dada por essa expressão, né, que é a probabilidade de n1 sucessos, dp de n1, ela é 1 sobre sigma raiz de 2π, dividido por raiz de 2π, 1 dividido por sigma raiz de 2π, e a exponencial, né, de n1 menos m ao quadrado dividido por 2 sigma 2, isso aí é multiplicado ainda pelo diferencial de dn1, né?
Então, essa expressão, vocês não precisam se preocupar com essa expressão, como ela foi deduzida, nada, nós só estamos apresentando como ela é escrita, né? Tem que fazer um senão importante aqui, ou um aviso importante, que é o seguinte, que o m colocado nessa expressão, na exponencial, ele seria o valor médio verdadeiro do experimento, que é um valor que nós não temos acesso. Teoricamente, a gente poderia ter acesso a esse valor médio verdadeiro se fizéssemos infinitas tentativas, mas nós não temos possibilidade de fazer infinita tentativa, o nosso número de tentativas sempre é finito, né? A nossa vida é finita, não é infinita. Então, nós só podemos fazer um número de tentativas que é razoável para um experimento, mas ele é sempre limitado. Então, o valor médio que nós temos é uma aproximação de m, sempre. Nós temos essa limitação, né? E o valor médio aproximado, nós chamamos de N1 barra, que é o que está logo abaixo essa expressão, que ele é o valor médio dos N tomados, né? Então, ele é 1 sobre N, que é o número de tentativas que foi feito o experimento, somatória de todos os N1s obtidos, né? Tá certo? Então, nós vamos sempre substituir na expressão acima de dpn1, em vez de usar m, nós vamos usar n1 barra, que é o valor médio que a gente obtém do experimento, quer dizer, fazendo a média dos resultados do experimento. O m não é, vamos dizer assim, um dado que a gente obtém, tá? Bom, e além disso, é preciso mencionar nesta expressão da distribuição normal, o sigma, que é o desvio padrão. Então, vocês vejam que ela começa por 1 sobre sigma raiz 2π, e lá embaixo, na exponencial também, tem dividido por 2 sigma 2. Então, esse sigma é o desvio padrão. Ele descreve a largura da distribuição em relação ao valor médio. Quer dizer, o quanto a distribuição, você tem um valor médio, o quanto a distribuição é larga ou o quanto ela não é larga. Então, se o sigma é grande, a distribuição é larga, né? Se o sigma é pequeno, né, a distribuição é estreita. Por exemplo, agora, em épocas de coronavírus, embora ali não seja exatamente uma distribuição normal, mas se você, o que está se tentando? Alargar a distribuição, né? Fazendo com que as pessoas não conversem, não se contaminem e tal. Então, você está tentando alargar a distribuição. Quer dizer, essa distribuição vai ter um desvio padrão maior, né? E é ruim que se o coronavírus atinge as pessoas num espaço de tempo curto, então significa que o desvio padrão vai ser pequeno, tá certo? Então, para dar uma ideia do que é o desvio padrão. Agora, indo rapidamente para o slide número 8, né, tem uma observação que eu acho que é muito importante, que dá conta da generalidade da distribuição normal, né? Quer dizer, a distribuição normal, ela descreve as distribuições de observações aleatórias para a maioria dos experimentos, né? Isso, vocês, em geral, vocês vão trabalhar com distribuição normal nas suas vidas quando lidarem com estatística, né? E, agora, por que vocês podem fazer isso? Porque vocês podem fazer isso porque tem um teorema chamado teorema do limite central que garante isso, né? Que garante a generalidade da distribuição normal. E esse teorema do limite central, em termos bastante simples, ele diz que se você trabalhar com valores médios, vamos supor que você tenha K valores médios, você fez uma medida, fez outra medida, uma medida tem um certo número de medidas, daí você fez outra medida, vamos dizer que você fez K medidas. Então, vamos supor que se você tenha N1 médio, N2 médio, N3 médio, até NK médio, que você está trabalhando com valores médios, né? Então, o que vai acontecer? Que a sua grande média, quer dizer, o NN, quer dizer, a média desses K valores médios, né? Essa grande média, ela vai se distribuir de forma normal, né? Mesmo se as distribuições que lhe deram origem, que é os N1 médio, N2 médio, N3 médio, não são distribuídos de forma normal, né? Então, isso aí garante que, assim, falando em termos bastante simples, que se você tem um grande número de observações, né, independentemente se essas observações seguem ou não
a distribuição normal em suas distribuições, a sua grande média vai seguir a distribuição normal. Então, em termos bem crus, se você tem um número de eventos suficientemente grande, a sua distribuição deve seguir a distribuição normal, tá? Então, esse é o que o teorema do limite central fala de uma forma bastante simples e que vai permitir que, por exemplo, se você tem, sei lá, um número maior que 20, 30 dados, você já pode supor que a distribuição normal está governando seus dados, e daí você pode usar as expressões que nós demos aqui e a tua vida fica muito mais simples. Bem, no slide número 9, nós temos um exemplo da comparação da distribuição normal com a distribuição binomial. Esse exemplo foi retirado do livro do Otávio Helene e o Vitor Vanin, da USP, né, que está mencionado aí ao lado da figura, né? Então, nesse exemplo, são 10 tentativas, né? E a probabilidade de sucesso é 0,6. Logo, a probabilidade de insucesso é 0,4, né? Então, se vocês pegarem a expressão da distribuição binomial, vocês podem calcular todos os degraus dessa curva, né? Por exemplo, o degrau onde está o número 2, né? Vocês calculariam a P10,2, quer dizer, probabilidade de que em 10 tentativas vocês tenham 2 sucessos, né? E vocês, então, teriam 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial, multiplicado pela probabilidade de sucesso 0,6 elevado ao quadrado e a probabilidade de insucesso 0,4 elevado a 8. Então, você faz essa conta, então dá um certo valor. No meu caso que eu fiz a conta, deu 0,0106. E você pode fazer isso desde 0, tentativas de sucesso 0, até tentativas de sucesso 10, e você faz todo o espaço amostral para o caso da distribuição binomial, e você pode pôr os pontos em degraus, como está na curva aqui. São os pontos em degraus, são os pontos da distribuição binomial. E você pode também usar a expressão da distribuição de Gauss, que está abaixo aí na figura, né? E essa expressão para distribuição binomial, você vai ter que acertar os parâmetros, né? Então, o N vai ser 6, porque é o número de tentativas vezes a probabilidade, o número de sucesso é 6, o valor médio, né? O N0 aí na figura é 6, né? E o desvio padrão eu deixaria até como pergunta para vocês raciocinarem um pouco que desvio padrão vocês colocariam, mas se vocês prestarem atenção no que eu falei na aula, vocês saberiam que desvio padrão vocês deveriam colocar aí, e colocando o desvio padrão correto, vocês vão ver que as duas distribuições têm os valores muito próximos, como está calculado aí nessa figura, tá? Agora, já no slide 10, eu tenho um slide que ele mostra a distribuição normal e a relação dela com o desvio padrão. Então, é uma figura colorida, onde você está simulado um experimento onde eu tenho uma distribuição normal com média 100, M igual a 100, né? Aliás, M igual a 100, e desvio padrão 10, né? De modo que a área verde, ela representa a área entre a média mais ou menos um desvio padrão, quer dizer, a área mais um desvio padrão vai para 110 e a média menos um desvio padrão vai para 90. Então, a área entre 90 e 110, ou seja, entre M mais ou menos um desvio padrão, ela representa 68,2% dessa curva. É lógico que essa curva total, que dá o espaço amostral total, ela tem área 1, normalizada para 1. É o espaço amostral desse experimento fictício, né? E a área entre a média 100 mais ou menos 2 desvio padrão, quer dizer que vai de 80 a 120, né? Ela é uma área que então dá a área total sob esta curva, quer dizer que engloba a região verde, a região amarela da curva, dá 95,4%. E a área entre 3 desvios padrões, que vai de 70 a 130, que engloba as cores vermelha, amarelo e verde,
ela engloba 99,7%. Então, qual é o significado disso? O significado disso é o seguinte: se eu estou trabalhando num experimento e eu estou usando o meu resultado como média mais um desvio padrão, isso significa que esse média mais ou menos um desvio padrão, no caso de 90 a 110, nessa figura, significa que se eu fizer um novo experimento, né, individual, uma nova medida individual, né, a probabilidade que meu resultado caia na área verde é 68,2%. E a probabilidade que ele caia ou acima ou abaixo de 90 entre 110 é 31,8%, que é o restante da área que sobra tanto no rabo de baixo como no rabo de cima. Se eu estiver trabalhando com dois desvios padrões, significa que uma nova medida ela tem 95,4% de cair no intervalo média mais ou menos de dois desvios padrões e em torno de 4,6% de cair fora, tanto no rabo de baixo como no rabo de cima. Tá? Então, isso aí dá uma... Quer dizer, se eu quero ser mais rigoroso, eu posso trabalhar com dois desvios padrões. Se eu quiser ser super rigoroso, eu posso trabalhar com a média mais três desvios padrões. Quer dizer, se eu trabalhar com mais ou menos três desvios padrões, praticamente todos os resultados de uma nova medida vão cair dentro desse intervalo de média mais ou menos três desvios padrões. Apenas 0,3% caem fora, tanto no rabinho de baixo como no rabinho de cima. Então, isso é uma interpretação do desvio padrão, quer dizer, o que significa a incerteza ou o erro, no caso aí, de um desvio padrão ou dois desvios padrões relacionados com medidas que a gente faça. Em geral, em ciência, a gente trabalha com um desvio padrão, mas algumas áreas, por exemplo, a química, parece que trabalha com dois desvios padrões, tá bom? Bem, vamos agora então falar da distribuição de Poisson, que é o slide número 11, né? Distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta, notem, não é contínua como a distribuição normal, e ela pode ser obtida a partir da distribuição binomial também. Ela descreve processos aleatórios em que a probabilidade de ocorrência P é muito pequena, ou seja, muito menor que 1. E o número de tentativas N grande é muito maior do que 1. E ainda onde o número médio, que é M igual a N vezes P, permanece fixo. Embora um seja muito pequeno, o outro muito grande, o M permanece fixo. E essa distribuição, se a gente partir da binomial com essas hipóteses, a gente chega a essa expressão que está aí, em que a probabilidade de N1 ocorrências ou N1 sucessos, quando a média do experimento é M, ela é igual a M elevado a N1 dividido por N1 fatorial e elevado a menos M. Então, essa é a expressão da distribuição de Poisson. Então, essa distribuição ela tem uma característica muito interessante. Ela só tem um parâmetro, que é o valor médio, né? Que nós estamos chamando de M, né? E a sua grande utilidade deve-se principalmente à ocorrência frequente de situações em que o valor de tentativas, aqui está errado, não é M, é N, né? O número de tentativas, N grande, e a probabilidade de sucesso, P, não são bem definidos, mas a média, que é o produto dos dois, como está escrito logo acima, ela é determinada facilmente. Então, quando eu tenho a média, né, em várias situações eu só tenho a média, eu posso usar a distribuição de Poisson, né? Bom, essa distribuição, ela descreve um grande número de processos ou sistemas idênticos com probabilidade pequenas de ocorrência, tá? E ela é usada, por exemplo, em decaimentos radioativos, para descrever decaimentos radioativos, contagens de bactérias, vírus, para descrever partículas geradas numa colisão, por exemplo, em física nuclear ou em física de partículas, etc. Tá? Em seguida, vamos ver dois exemplos da distribuição de Poisson, né? No slide número 12, né, nós temos uma figura retirada do livro de Oguri, V. Oguri, Método Estatístico em Física Experimental, né? E nessa figura nós temos a distribuição de Poisson
para vários valores de média. Então, embora esteja pequeno na figura, deve ver que a figura A é média meio, a figura B é média 2, a média ali está simbolizada por Mi, né? Na figura 3, a média é 5, na figura 4, que é a figura D, a média é 10, na figura C a média é 20, na figura C a média Mi é 50. E o que nós podemos ver é que quanto mais o valor da média cresce, mais a distribuição de Poisson, que na figura 1 era simplesmente uma escada decrescente, então quanto mais a média cresce, a distribuição de Poisson se torna simétrica, a ponto de a gente poder considerar que, por exemplo, a média 20, que é a figura E, ela é praticamente uma curva simétrica e que deve concordar muito com a expressão da distribuição binomial, né? E para médias maiores, então, a concordância é melhor ainda, né? Bom, além disso, a gente pode também olhar a figura, o slide de número 13, que é uma comparação da distribuição de Poisson e a distribuição normal, né? Essa figura foi retirada do livro do Vuolo, do Instituto de Física da USP, que é chamado Fundamento da Teoria de Erros, né? Então, nessa figura está se comparando, vamos dizer assim, a distribuição de Poisson, que são os círculos cheios, né? Os círculos pretos que aparecem, e os círculos vazios, para um valor de média igual a 12, que é o Mi na figura, né? O Mi na figura. Então, se vocês podem fazer as contas com os dados que vocês já têm, né? Para calcular esses pontos, tá certo? Então, a gente olhando a figura, o que a gente vê que a distribuição de Poisson ela cresce um pouquinho mais rápido, quer dizer, os pontos escuros crescem um pouquinho mais rápido que os pontos claros, os círculos claros. Tem a média, os pontos pretos têm a média um pouquinho abaixo da média dos círculos vazios, né? Mas vocês podem ver que mesmo para a média, essa média, valor médio 12 aí, as duas distribuições, Poisson e normal, já são bastante semelhantes, tá? Então vocês podem fazer já essas contas, tá? Lembrando que no caso da distribuição de Poisson, a média é o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso, então N vezes P, né? E que o desvio padrão da distribuição de Poisson é a raiz quadrada de NP, ou seja, o desvio padrão da distribuição de Poisson é a raiz quadrada do valor médio, tá? Então acho que com isso vocês podem comparar, fazer as contas dessas duas distribuições Poisson e normal que aparece nessa figura no slide de número 13. Bom, então agora vamos falar da atividade prática, né? Que se refere aos slides 14 e 15, né? Então, como atividade prática, a gente está sugerindo aqui nesse final de aula que nós tomemos uma moeda, né? E joguemos a moeda girando 25 vezes, né? E cada jogada a gente anota numa tabela se deu cara ou coroa, né? Então, vamos supor, vamos anotar o número de caras, né? Então, se fizer esse experimento, isso aí dá o resultado do slide 15, que são as probabilidades de caras, do número de coroas, desculpe, tá aqui no eixo vertical, em função dos lançamentos, né, das possibilidades aqui, dos 25 lançamentos, né, tá certo? Mas nós vamos querer uma coisa um pouco mais prática, mais palpável, né, que é o seguinte: nós vamos sugerir a vocês que joguem essas 25 jogadas, fazer elas 25 vezes, né? Você pode falar, pô, é muito, mas eu acho que se vocês tiverem na casa de vocês 25 moedas, por exemplo, vocês podem ir embaralhando muito bem, por exemplo, põe numa caixinha fechada, sacode bem e tal, e joga elas numa mesa limpa, né? Daí vocês podem contar o número de caras e coroas, né? Pega só um dos dois. O número de coroas, por exemplo,
nessa jogada. Então você conta o número de coroas nessa jogada. Daí você embaralha outra vez essas 25 moedas e joga outra vez. Então você vai contar novamente o número de coroas nessa segunda jogada. Então a gente quer que você faça isso 25 vezes, né? Agora, é lógico que se você não tiver 25 moedas, você pode ter 5, né? Então, se você tiver 5 moedas, põe numa caixinha e embaralha bem, você já fez 1/5 do primeiro experimento. Então, se você jogar 5 vezes, você tem as 25 que constitui o primeiro experimento. Daí você faz isso, jogando de 5 em 5 vai bem mais rápido. Se você tiver 10 moedas, é mais rápido ainda. Então, é mais rápido que você ficar jogando moeda de 1 em 1. O que é importante é que você embaralhe muito bem entre uma jogada e outra, tá? Acho que só num saquinho assim, acho que é pouco. Acho que teria que ser uma caixinha fechada para elas embaralharem muito bem entre uma jogada e outra. Então, tendo esses resultados de 25 jogadas de moeda 25 vezes, tá? A gente vai pedir para vocês levantarem um gráfico, né, da frequência com que caiu uma coroa, 0 coroa, 1 coroa, 2 coroas, 3 coroas, 4 coroas e assim sucessivamente até 25 coroas. Então, um gráfico de onde o eixo X, vamos dizer assim, você tem de 0 a 25. E no eixo Y você coloca a frequência, né? Se, por exemplo, 8 coroas caíram, sei lá, 16 vezes, então o eixo Y do 8 coroas é 16 vezes. Então é lógico que esse gráfico ele vai dar uma média em torno de 12,5, né? Que é o número de jogadas vezes a média. A média é meio, porque entre cair cara ou coroa a probabilidade é meio. Então vai dar 25 vezes meio, a média desse gráfico vai estar em 12,5. Então eu devo obter ali entre 10 e 14 os pontos mais altos desse gráfico, tá certo? Então esse seria você fazer todos os resultados experimentais que vocês obtiveram, tá certo? Faz um gráfico grande, aprende a fazer gráfico caprichado e tal. Não vai fazer um negócio pequenininho, que não vai funcionar. Pega um papel de gráfico grande, ou você constrói um papel de gráfico grande aí, quadriculado, numa folha grande. Faz um negócio caprichado, tá bom? Se você for mandar pra gente, você pode tirar uma foto dele e tal, mandar pro WhatsApp, etc. Mas eu quero um gráfico caprichado, nada de fazer uma coisa pequenininha, assim, tímida e tal. Não, não. Então você levanta esse gráfico, depois o que vocês podem fazer, que eu acho que é interessante, calcula quanto vocês obteriam para cada ponto se vocês usassem a distribuição binomial. Pela distribuição binomial, já sai direto, usando aquela expressão onde o número de... dado a probabilidade para um número n de tentativas, que seria 25, né? De você, por exemplo, ter 11 sucessos, que é o N1, então vai ser o 25 fatorial dividido por 11 fatorial vezes 14 fatorial, e o P, que é meio, elevado a 11, e o Q, que é meio também, elevado a 14. Então, daí você vão tirando todos os pontos possíveis. Isso já sai da expressão da distribuição normal. Agora, se você quiser calcular também pela distribuição normal, dá também. A única coisa que você precisa, nesse caso, a tua média vai ser 12,5 também, e o teu desvio padrão, para que as curvas sejam ajustadas, né? O desvio padrão, que no caso da distribuição, na distribuição normal, você tem que... é um parâmetro da distribuição normal. Então, você vai colocar o mesmo desvio padrão da distribuição binomial, que é a raiz quadrada de NPQ, tá? Então, você pode também usar a expressão da distribuição normal que nós demos aí e calcular também os pontos se a sua distribuição fosse a distribuição normal. E o que você vai ver é um grande acordo, eu espero, né, entre os resultados experimentais de vocês, quer dizer, o número que você obteve de coroas para todas essas casinhas aí, e os valores quando calculados via distribuição binomial e via distribuição normal, tá?
Eu sei que isso dá trabalho, mas vocês estão em casa e eu acho que dá para fazer isso muitíssimo bem. E nós poderíamos, inclusive, vocês mandando isso para a gente, eu acho que seria uma coisa interessante que vocês trabalharam com esse conceito. E vocês até podem ver nessa curva que vocês estão construindo a questão do desvio padrão. Quer dizer, que se o desvio padrão bate com a área daquela curva colorida, por exemplo, se a média é mais ou menos um desvio padrão, se a área sob essa curva bate com a área que aquela figura colorida deu, por exemplo, né? Tá certo? Isso é uma coisa que vocês poderiam fazer e mandar para a gente, mas nós vamos cobrar isso um pouco, com uma forma um pouco mais clara quando nós fizermos algumas cobranças de tarefas relacionadas com essa aula, tá? Então, muito obrigado.